Quando eu vos digo que não sou um utopista e que até tenho que dizer com toda a franqueza que me desagrada o discurso sobre a utopia, porque o discurso sobre a utopia é o discurso sobre o não existente. Já sabemos, toda a gente sabe, que a utopia é algo que está em um lugar qualquer e que, portanto, não se sabe se lá se chegará, uma vez que não se conhece o destino, também não se sabe qual será o caminho para lá chegar, também não se saberá quando. Mas o pior de tudo é um equívoco tremendo em que caímos todos os que falamos de utopia, e que é o seguinte: a utopia, no fundo, em termos práticos, significa que eu, que necessito umas quantas coisas, quer como pessoa, quer como membro de uma coletividade, de uma sociedade, mas que sou consciente de que não os posso ter agora, porque os inimigos são mais poderosos, porque me faltam os meios, porque a fruta não está madura, e portanto digo, bom, isto que não posso ter agora, hei de tê-lo um dia. O Hitler também dizia que o regime nacional socialista era para durar 2000 anos. Aqui está outra utopia. E vivemos de utopias como durante séculos. Vivemos de mitos, vivemos de crenças, vivemos de coisas que não têm nada a ver com a razão. Basta ver a multiplicação das igrejas, das seitas, de tudo isso, que não tem nada para dar, mas que tem tudo para prometer. E essas são formas de utopia, de felicidade, de pessoal e tudo isso. Quer dizer, as pessoas vão ali, tiram do sangue do seu dinheiro ou do dinheiro do seu sangue para pagar a esses embaucadores, a esses enganadores, que são exatamente aqueles que efetivamente fazem o discurso da mentira. O grande equívoco em que caímos todos é imaginar que aquilo que nós precisamos hoje, mas que não podemos ter por faltarem os meios de todo o tipo, mas que vamos colocar num futuro, esquece um pormenor muito simples. Vamos imaginar que aquilo que nós desejaremos, ou desejaríamos, ou estamos desejando agora mesmo, é talvez realizável no ano 2043. Vamos imaginar isso. Não, quer dizer, 2043 estamos muito perto. Enfim, vamos imaginar que precisamos mais de 100 ou 150 anos. Nós esquecemos algo tão simples e claro como isto. Podemos ter a certeza de que aquilo que para nós seria estupendo, seria a utopia realizada hoje, se hoje tivéssemos aquilo que sabemos que não podemos ter e por isso pensamos que daqui a 150 anos, não nós, mas os nossos descendentes vão tê-lo, ignora esta simples contradição. Quem é que nos garante que as pessoas que então estejam no mundo, os vivos de então, descendentes nossos, porque daqui por 150 anos já nenhum de nós estará vivo para ver, quem é que nos garante que eles estão interessados naquilo em que nós agora estamos interessados? Quem é que nos garante isso? Então, aquilo que a mim me parece, como mais sobriamente, menos retoricamente, e se me permitem até menos demagogicamente, é dizer que é o único lugar-tempo onde efetivamente o nosso trabalho pode ter um efeito e que esse efeito possa ser reconhecido por nós, discutido por nós, contrastado por nós, para passar ao futuro imediato, é o dia da manhã. O dia da manhã é a nossa utopia. É com o trabalho de hoje
que se constrói não já a utopia da manhã, porque a utopia já sabemos que não é tão modesta em questões de ambição de tempo, sempre se projeta, não se sabe quando, não se sabe de onde. Com a nossa pequena vida que temos e com a nossa relativa esperança de que amanhã ainda estaremos todos vivos, é com o trabalho de hoje que esse amanhã se fará. E é com o trabalho do que está passando aqui no Fórum Social Mundial que o dia da manhã poderá sofrer, receber, captar alguma transformação. Não pensemos na utopia. Quando Jorge Luís Borges escreve esse relato que devia ser lido por toda a gente, Pierre Menard, autor de El Quijote, fala de um homem que se dedica a escrever o Quixote, desprezando o facto de que o Quixote já está escrito, e escreve o Quixote exatamente com as mesmas palavras com que Cervantes o escreveu, e a tarefa era tão gigantesca que ele não pôde levá-la até ao fim. Mas Borges chama a atenção de Pierre Menard no relato que ele escreveu outro livro, porque a palavra justiça, por exemplo, para Cervantes, no século XVII, finais do século XV, XVI, princípios do século XVII, a palavra justiça, por exemplo, não significa a mesma coisa que significa hoje. Portanto, se há algo de que a esquerda está mais do que necessitada, é de uma revisão criteriosa, rigorosa dos conceitos. Porque, como eu disse antes, as palavras são umas desgraçadas, não podem resistir. Quer dizer, digamos, uma palavra é uma coisa que está ali para ser utilizada quando nos pareça. E o pior de tudo é que se pode usar a mesma palavra para dizer coisas não só diferentes, como muitas vezes frontalmente contrárias. Por isso é que eu me digo que nós, a esquerda, que por outra parte, o primeiro conceito que havia que rever era o conceito de esquerda. Que é a esquerda hoje? De onde está? Onde está? Está aqui? Está aqui? Claro que sim. Claro que sim que está aqui. Mas na esfera política muita gente fala da esquerda como se, para voltar, digamos, a uma frase muito conhecida, invocar o santo nome de Deus em vão. E agora rapidamente, porque já tenho que pedir desculpa, digamos, aos meus colegas daqui, porque já, enfim, já fui além do que deveria, muito. Eu, digamos, eu tinha dito que iria propor retirar a palavra utopia dos dicionários, mas enfim, não vou a tanto, deixem-na estar, mas deixem-na estar quieta, O que eu queria dizer era isto, que há uma outra questão que tem que ser urgentemente revista. Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada, porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa outra esfera, e todos sabemos qual é.
As grandes organizações financeiras internacionais, os FMIs, as Organizações Mundial de Comércio, os bancos mundiais, a OCDE, tudo isso, nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, como é que podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não. De onde está então a democracia? Bom. Só uma palavra mais para terminar. Se nós fôssemos em cada momento cumprindo aquilo que chamamos as nossas utopias, se a realização delas fosse possível num prazo curto, isso seria o bom, isso seria o útil. Não lhe chamaríamos utopia, chamaríamos simplesmente trabalho, objetivo, caminho, determinação, meios, vontade, nada mais. Não lhe chamaríamos utopia. Somos obrigados, ou temos sido obrigados a dar-lhe esse nome, que é como quem dá um nome, enfim, quer dizer, como quem dá um nome que fica suspenso, pairando aí no ar, e que já veremos o que farão dele os que vierem. Quando a única coisa, repito, que temos segura é o dia da manhã. E este fórum, se lançar às 5 propostas que aparecem ali, que foram lidas por Inácio Ramonet, aí temos uma base de trabalho para o já, o agora, o imediato, e não para divagarmos assim a utopia.